Hello, Manos, Mano Dal Ponte, o Manos Radio Show na 92. A música nos conecta, as boas entrevistas nos conectam aqui na 92. 984410010. Você vai mandar o WhatsApp pro Maninho para participar do Manos Radio Show. Dino Cardoso, o cara tá aqui do teu lado, é uma sumidade, você sabia disso ou não? Eu já percebi, Maninho Dal Ponte. O cara que tá aí eu fiz uma pré-entrevista com ele ali. O cara tá aí é foda. E ele tá metido nas coisas que eu gosto, né? É o quê? Eu gosto dessas coisas de homem aí. Do que? Essas coisas de macho de verdade. É mergulhar, é caçar peixe com arpão e flecha. Só que ele usa o cilindro, eu sou mais do mergulho de peito, né? Ah, tá. Essa é a nossa diferença. É apneia. Mas o cara é pica, Maninho. Hoje em dia não é exclusividade de homem. Eu já tive turma que eu tive mais mulheres do que homens. José Nestor Cardoso, que prazer te receber, meu velho. Como é que tá? Muito obrigado, mano. É sempre uma satisfação rever o amigo. Bruxaço, pô. E participar desse show aqui. Dinão Cardoso, esse cara aí, Dinão, ele tem mais história que você imagina. Não, eu já percebi, né? Ele só fez um resumo pra você. Pois então, trouxe um monte de coisa aqui. Algumas coisas aqui. O cara é pica, Maninho. Tá. Ô, Nestor, vem cá. O que você começou a fazer? A primeira loucura que você começou a fazer, qual foi? Bom, em tempo de menino, eu nasci em Criciúma, então no verão passava com a turma de Criciúma no Rincão, e desde pequeno que eu sumia no horizonte e nadando. E uma vez que eu lembro, eu, Ronaldo Benedetti e outro que eu não lembro se era o João Paulo, e a gente tava só as cabecinhas no horizonte, e a minha mãe, muito tranquila, dizia para as amigas: meu filho eu sei que não é, porque quando eu saí de casa o Nestor estava dormindo. Quando nós saímos de volta na praia, foi todo mundo debaixo de puxão de orelha para casa. Apanharam. Já quantos anos tinha? Devia ter 10 anos, talvez. Tá, mas já nadava bem, já? Eu, desde os 8 anos de idade, que eu tinha minha nadadeira e máscara e snorkel, que meu pai foi a Curitiba e me levou, e eu passei na frente da loja Hermes Macedo e tinha um conjunto da marca Cobrec, que é fabricante hoje de freios, mas que começou fazendo equipamento de mergulho. Eu descobri há pouco tempo, em Tubarão, na inauguração de uma loja de peças de caminhão. E por acaso eu estava falando isso para minha mulher, e o cara do lado, que era representante da Cobrec, disse: esse cara sabe. E ele veio me contar a história da Cobrec, inclusive me convidou para fazer a história da Cobrec, que tá... Fiz um merchan. Fazer uma recordação da história da Cobrec, né? Na final foi com aquela nadadeira de 8 anos de idade que me levou a trilhar os passos que eu fui até me aposentar. Ô, Nestor, mas nesse período aí, você é muito jovem. Eu também me meti assim nos rios, com 7, 8 anos. Pelo amor de Deus. Não, mas a pergunta é séria, até que eu vou fazer pra ele. Você nunca passou nenhum susto nesse período aí, antes de você ser esse cara premiado, profissional, instrutor? Não, eu acho que a gente passa mais susto dirigindo da BR-101, né? Mas o que todo mundo fica muito assustado é que, mais ou menos em 2012, um cara de Tubarão me abandonou na tal da Laje da Jágua. 6 quilômetros lá fora da costa. Ele me deixou lá no mergulho noturno. Por sacanagem? Eu fui mergulhar sozinho. Ele ficou com medo, eu acho, de ficar sozinho no barco. Caraca. Porque o meu mergulho, eu disse pra ele, primeiro ele não quis mergulhar comigo, ele estava combinado em mergulhar comigo, ele não quis. Eu disse: olha, o GPS está marcando a posição que eu estou descendo, eu não vou sair mais de 100 metros de distância de onde eu estou entrando. Se tu quiseres, eu ancoro um barco numa posição que tu pode retirar a âncora de cima, e o meu mergulho vai durar 48 minutos. Com 38 minutos eu botei a cabeça fora d'água. Isso era 7h30 da noite. No que eu botei a cabeça fora d'água, eu tive plena convicção. Naquele momento eu me dei conta que ele tinha me abandonado e foi embora. Ele deve ter ficado com medo de ir sozinho, de ficar sozinho no barco, e foi embora. Foi pra praia. Mas daí, peraí. Isso não ficou assim. Aí eu nadei até as 11h30 da noite, e até aqui eu escutei um barulho de jet ski. A cada 20 ou 30 minutos eu parava para descansar um pouco, porque eu tenho muita cãibra devido a uma cirurgia de coluna. Então eu tinha que adotar um ritmo de natação que não me desse cãibra. Caraca. 30 batidas de perna, 15 segundos. Cilindro nas costas não é a mesma coisa que... Não, o cilindro eu abandonei por causa do arrasto, né? Então eu tirei o cilindro das costas, esvaziei o cilindro, que ainda tinha muito ar, eu esvaziei ele, porque o cilindro vazio flutua. Então eu esvaziei o cilindro, fechei a torneira e esvaziei e larguei o cilindro. Eu não queria ter arrasto. O colete, eu esvaziei o colete, guardei as mangueiras todas do regulador, joguei o cinto, que eu tinha 12 quilos de chumbo na cintura, eu joguei o chumbo fora, o cinto não, porque é de estimação, eu comprei em 1981 na Bélgica, então eu tenho até hoje. Tá, e
Quanto é que foi de chumbo pro lixo? 12 quilos. Isso Hoje custa R$50 cada quilo de chumbo para mergulho, né? Mas eu joguei o cilindro que custa R$2.000. Você não quis guardar o chumbo para jogar na cabeça do cara que te abandonou? Eu ainda, como eu sempre fui professor, eu ainda tentei mostrar para ele que ele tinha feito uma besteira. Né? Teve contato com ele depois? E levei mais de 1 hora para convencê-lo de que ele tinha feito uma besteira. Não, né, cara? Ele achou que o senhor estava errado. Ele disse que acendeu a luz do óleo. Quando tu tá na BR, acende a luz do óleo do motor, o que tu faz? Tu desliga, né? Para o carro imediatamente, né? Ele foi tocar pra praia, né? Então, não tem gente que faz isso. Ele é dono de uma revenda de caminhão, quer dizer, não justifica, o barco era dele. Mas a pergunta que eu te fiz, ela até tem um cunho... Tem um cunho importante porque o que acontece? A gente vê muitos afogamentos aí, agora no verão, a gente tem notícias de muitos afogamentos. E eu conversando com o salva-vidas esses dias, ele disse que normalmente quem se afoga é quem sabe nadar. E aí é um lapso que dá na cabeça do cara ali, é uma fração de segundos. Não é nem o tempo que levaria, né? Porque a gente consegue ficar em apneia 1 minuto, 1 minuto e meio, mas a pessoa às vezes em uma fração de 10, 15 segundos ela se afoga. Eu não tenho dados atuais, mas dados de alguns anos atrás, quando eu era professor em Rio Grande, eu tinha dados da Defesa Civil, em 84% dos casos de afogamento tinha alcoolismo associado. Tá. A ingestão de bebida alcoólica. Tá. Aí as pessoas sempre ficam corajosas e vai. Uma outra coisa é o desconhecimento do mar. Existem o que a gente chama de correntes o pessoal chama popularmente de repuxo. Tá. Aquilo são o que a gente chama de ripple currents, ou correntes de retorno, porque a onda vai empilhando água na beira da praia. Em algum lugar essa água tem que voltar para o mar. Então essa água que se junta em determinados pontos faz uma corrente de retorno e leva a água de volta para o oceano. Só que essa corrente perde força logo depois da arrebentação. Então a pessoa que tem tranquilidade para nadar até depois da arrebentação, se manter flutuando até depois da arrebentação, ele não vai sair na África, ele vai parar ali porque não tem mais corrente. Então, né? E a pessoa se apavora e quer nadar contra a correnteza. Uma pessoa sem meios adequados, que seria uma nadadeira, como os salva-vidas usam, ou sem um preparo físico excepcional, mesmo um nadador experiente, nadar contra a corrente é contraproducente. Ele vai cansar e vai levar a exaustão e ele vai se afogar. Tá? Então, o ideal é deixar a corrente te levar, ou nadar perpendicularmente ao efeito da corrente, em direção para a saída do repuxo, e aí então a própria onda acaba te trazendo, te ajudando a voltar para a praia. Então, é puro desconhecimento. Vai lá, qual a situação de maior perigo que vocês colocou até hoje? Eu não sei se eu tive uma situação de perigo realmente. Não, para mim todas as que você foi é perigo. Não é. O mergulho é extremamente seguro, tanto é que nós não temos praticamente estatística de acidentes de mergulho com equipamento. Se a gente fosse pra gente mergulhar, Deus tinha feito a gente com guerra. Tu não vai mas ele nos deu o cérebro para pensar e inventamos. Mas sabe que morre mais gente com mergulho de peito, mano. O mergulho de peito. O mergulho de peito, eu sempre digo que o que mata o homem é a cobiça. E o mergulhador que mergulha em apneia, ele acaba querendo vencer os seus próprios limites, ir mais fundo, pegar um peixe maior, e acaba tendo um acidente de mergulho chamado de afogamento, muito bem explicado pela fisiologia do mergulho. Eu ensino isso com detalhes das minhas aulas de mergulho, né? Quando eu subministrava a aula de mergulho, inclusive, por último, quem dava essa aula de fisiologia nem era mais eu convidava um dos meus alunos, que já tem vários ex-alunos que são doutores em fisiologia. Então eu já chamava um ex-aluno meu para dar essa parte de fisiologia. Mas o que acontece? O cara vai lá, mergulha 10, 15 minutos, é possível, né? Tem mergulhadores que fazem isso? Tem um que tem 22 minutos, mais ou menos. Mano? Mas nesse caso é uma modalidade específica que chama mergulho com respiração de oxigênio puro. Ele fica até 30 minutos respirando oxigênio puro. Com isso ele elimina todo o reflexo, ele fica antes. Engana o organismo, ele fica antes de mergulhar, ele fica 30 minutos, até 30 minutos respirando oxigênio puro. E o recorde mundial masculino está por volta de 22 minutos. Nós temos a Carol Meyer, que é aqui de Florianópolis, e que o recorde dela feminino foi de 18 minutos e 32 segundos de apneia. Mas aí corre o risco de mergulho de apagamento. Pode desmaiar, né? Pode apagar. A Carol Meyer meio que parou de fazer esses recordes, porque é o brasileiro, ou a brasileira no caso, que detém maior número de recordes no Guinness. Tá? Certo. Posso te mandar uns abraços aqui? Bom, você veio aqui, tem abraço pra você. Manda lá. Olha aqui, mano. Boa tarde, mano. Anderson Gonçalves aqui, o José Nestor. Eu tenho o prazer de ter esse cara como instrutor e amigo. É um cara excepcional, como pessoa e profissional. E já dá um toque, ele tá me devendo um churrasco.
Manda um grande abraço para ele, por gentileza. Hein? Eu estou esperando o churrasco dele também, porque eu já fiz uns 2 lá em casa. Nós temos um grupo de mergulhadores, que tem 111 mergulhadores hoje, de todo o Brasil, da Irlanda, de ex-alunos, ex-colegas, instrutores, mergulhadores de bombeiro, mergulhadores profissionais, médicos hiperbáricos. Inclusive em Criciúma nós temos o meu primo, que foi o primeiro médico hiperbárico que trabalha com medicina submarina, cursar na Marinha do Rio de Janeiro em 1979. E hoje nós temos inclusive câmara hiperbárica no Brasil, aqui em Criciúma, e então nós temos um grupo grande que nós discutimos mergulho. Então um abraço do Cris, paraquedista, nosso bruxo. Mano, manda um abraço pro mestre, né? Os caras aí, só o teu bruxo. O Cris, acho que ele não gosta muito de botar no pé no chão. Ele tá ou voando lá de paraquedas, ou tá posando de paraquedas em algum lugar, ou tá debaixo d'água, né? Você não voa também? Não, eu voei de... eu até tentei, mas eu depois, com minha coluna meio estropiada, não tenho mais condições de fazer isso. Então, qual o melhor lugar aqui para mergulho? Você falou da Laje da Jágua, né? Mas... começa alguns pontos de mergulho. Ainda no meu tempo de estudante, eu mergulhei no Farol de Santa Marta, saí com os pescadores que estavam indo tirar um espinhel. E lá fora, no que eles chamam de parcial de fora, são 28 braças, 52 metros de profundidade. No meu tempo de aluno ainda, ele perguntou: Nestor, a gente rebenta a âncora ou tu vai lá tirar? Eu, louco para mergulhar, eu disse: não, pode deixar que eu vou tirar. Mergulhei já ainda no tempo de estudante 52 metros, quando a gente não tinha equipamento como nós temos hoje, com medidor de combustível, vamos dizer, né, que média para tirar uma âncora de espinhel. Vocês faziam essa loucura, hein? Fiz a loucura, né, e desci 52. Mas depois de velho, agora eu já mergulhei na Colômbia 93, com um cilindro simples de 83 pés cúbicos, que se fizer na ponta do lápis, o ar não alcançaria esse mergulho, né? Mas em alguma coisa eu sou econômico. Quando é que você vai pro Everest? Vai subir? Não, esse negócio de altitude não é comigo. Tá faltando ser pra ti, né, cara? Eu até conheci agora um canoísta que tu deve ter entrevistado, o Adelso Carneiro. E não deu, ele não passou aqui, pô. Pena que ele não passou aqui. É um cara excepcional, mas esse gosta de desafio. Ele já subiu a Concagua, ele tá vindo agora de caiaque do Oiapoque, e hoje eu vi a notícia que ele já está em passando em Tapes, passando Porto Alegre. Então ele está a caminho de Chuí remando. Então esse é um verdadeiro esportista, o braço desbravador. Dele é o Schwarzenegger, o braço dele? Deve ser, né, Gabo? Ele é instrutor de educação física, é até um cara normal, não é nenhum bombadão, não. Mas é um cara que tem uma disposição, uma disciplina. Olha, Nestor, eu vi algumas analogias que o tipo sanguíneo da pessoa influencia ela dentro d'água, porque a pressão age diferente conforme cada tipo sanguíneo. Você já leu sobre isso? Não, eu nunca li sobre isso, mano. O que influencia basicamente é a quantidade de hemoglobina que a gente tem. Não é o tipo sanguíneo. Não é o tipo sanguíneo, né? Porque o que nós temos oxigênio no ambiente, que é transportado através do mecanismo da respiração, que é basicamente uma bomba de ar, que leva ar para dentro do pulmão, por aspiração, né? Então é aspirado o ar para dentro do pulmão, e a hemoglobina que a gente tem no corpo funciona como um caminhãozinho de distribuição, né? Chega o oxigênio, o oxigênio do ar chega no pulmão, e aí é distribuído pela hemoglobina para todo o corpo. Então joga para célula, né? Fazer a câmara hiperbárica antes de mergulhar é legal? Ajuda? Não, a câmara hiperbárica... Explica o que é a câmara hiperbárica, para quem está ouvindo, pô. A câmara hiperbárica é basicamente como se fosse um tubo, é um tubo realmente, né? De vários diâmetros, tem câmaras que cabem várias pessoas de pé, com um diâmetro grande. As que a gente tem em Criciúma, cabe uma pessoa, né? Cabe uma pessoa, é um tubo de acrílico em que a pessoa entra deitada numa maca e fica ali no tubo de acrílico. Inclusive tem uma televisãozinha para quem quer ver durante a sessão. Eu já fiz essa câmara hiperbárica de Criciúma por um problema de um edema que eu tive na coluna, e basta dizer da efetividade que depois da primeira sessão eu já recuperei a sensibilidade que eu tinha perdido do pé. É que ela injeta o oxigênio direto na célula pela pele, né? Não, ele entra através da respiração. Só que aí... Na câmara hiperbárica? Na câmara hiperbárica. Não é transcutâneo. Ele entra pela respiração. Mas ele, além da hemoglobina, como a pressão é muito alta, do oxigênio é muito alta a nível pulmonar, porque é 100% de oxigênio, não apenas 21% como a gente tem no ar. No ar a gente tem 21% só de oxigênio. 79% que a gente respira é nitrogênio, que não tem nenhum efeito. Entendi. Então, quando respira oxigênio puro, esse oxigênio ele vai também dissolvido no plasma. Igual o gás que tem dentro de uma Coca-Cola, o oxigênio que a gente respira pressurizado, ele entra no corpo dissolvido no plasma, aumenta muito a quantidade, e mesmo em locais em que
que a circulação sanguínea está comprometida por lesão, por queimadura, por várias doenças, por anaeróbicos, infecções por anaeróbicos, o oxigênio acaba chegando lá por difusão no tecido, tá? Mas ele entra através via pulmonar. Ele ajuda a cicatrizar mais rápido, né? Ajuda a cicatrizar, tem determinadas doenças como a síndrome de Fournier, que é uma doença que começa nos testículos e vai apodrecendo a pessoa por dentro, porque é uma bactéria anaeróbica, e vai matando o tecido. Onde tem tecido morto não tem mais circulação e favorece a proliferação dessa bactéria. Então, com essa úlcera de Fournier, o oxigênio chega lá e, além do efeito físico da oxidação, que o oxigênio enferruja tudo, inclusive nosso organismo, tanto é que muita gente toma antioxidante para manter a vitalidade, a saúde da pele, né? Então, o oxigênio puro, ele é muito venenoso, assim como o ozônio. Tem gente que faz terapia de ozônio sem saber direito o que é. Então, o oxigênio chega lá e ele, pelo efeito físico e por ser uma bactéria anaeróbica, ele acaba matando a bactéria, permitindo a reconstrução dos tecidos, e é o único remédio que é realmente eficaz em determinadas doenças. Agora uma pergunta pessoal como pai. Meu filho está com 4 anos e não tem jeito dele querer aprender a nadar. Isso me deixa com muito medo. Ter piscina em casa, tal. Como é que eu consigo estimular uma criança a aprender a nadar? Levando numa professora de natação, num professor. Vai ter que ser assim, né, cara? Eu tive minha primeira aluna em 95 a 97, que eu dei aula nos Estados Unidos e trabalhei na maior escola de mergulho técnico dos Estados Unidos, numa época em que o mergulho técnico não existia no Brasil ainda, tanto é que o primeiro manual de nitrox, que é uma mistura de oxigênio, de ar enriquecido com oxigênio, foi eu que traduzi para o português. Tá? Então, a minha primeira aluna lá foi a Sueli. Ela fazia parte de comercial de um jornal brasileiro impresso nos Estados Unidos, e ela, na hora da aula da piscina, ela disse: Nestor, acho que tu vai ter um problema comigo. Eu digo: logo com a minha primeira aluna eu vou ter problema? O que houve, Sueli? Não, é que eu tive um afogamento quando era criança, e tive que 6 meses com a psicóloga para a beira da piscina para conseguir nadar. Para poder nadar. Pois ela acabou fazendo o curso básico, fez o curso avançado e ficou mergulhando por muito tempo ainda, né? Então, a recomendação é ter um profissional especializado. Tem profissionais especializados para natação de criança, e a natação, na verdade, ela deveria ser ensinada na escola, porque é um esporte que salva a vida, né? Diferente de corrida, que tu pode te machucar na corrida, tu pode te salto de vara, qualquer coisa. Então, são esportes que podem provocar lesões. A natação, ela salva a vida, né? Então, a natação deveria ser ensinada na escola, eu acredito. Bom demais, bom demais. Tadinho Cardoso. E o cara que mergulha, Nestor, qual é a adrenalina? Por que o cara mergulha? Por que ele começa a querer mergulhar, viver a vida no outro plano, né? Embaixo d'água? Essa é uma pergunta básica do mergulho. Por que te leva a mergulhar? Primeiro, como o Mano disse ainda há pouco, nós teríamos guerras se nós fôssemos para ir para baixo d'água, né? A gente não tem, mas a gente desenvolveu um método de mergulhar, e isso vem desde os nossos da pré-história. Em determinados sítios arqueológicos nós encontramos a quantidade de organismo marinho de infralitoral, ou seja, que nunca é exposto, mesmo com a maré mais baixa, e que pela quantidade demonstra que aquelas pessoas pré-históricas usavam alguma arte de capturar organismos debaixo d'água. Então, além disso ser uma coisa ancestral, nós também temos o nosso desafio, esse desafio de vencer um meio para qual nós não fomos planejados. Isso leva muita gente. E a parte de o mergulho é o único esporte que dá sensação de imponderabilidade. Tanto é que os astronautas treinam embaixo d'água. Porque a gente não tem peso. Tu te move nas 3 dimensões, para cima e para baixo, e para os lados com a mesma facilidade. Aí o Cris, que adora um paraquedismo, né? Mandou um abraço. Ele só se move para uma. O Cris, ele tá sempre descendo, né? Então ele não tá voando, ele tá caindo. Ele tá caindo, né? Então no mergulho não. No mergulho tu basta encher o pulmão e tu sobe. Tu esvazia o pulmão, tu desce. Quer mover para um lado, faz um movimento leve para um lado, tu vai para aquele lado. Então tu tem sensação de imponderabilidade. E o domínio do meio para qual tu não foi planejado é outra coisa. Além do que, nós temos toda a parte... Mas tem essa sensação de domínio, ou ali tu tá numa sensação de vulnerabilidade total? Não, absurda, hoje o mergulho é extremamente seguro. Nós não temos praticamente estatística de acidentes de mergulho autônomo, que é o mergulho em que tu não depende da superfície, tu leva o teu suprimento de ar, então por isso tu tem autonomia, né? Olha só, mas aí tem mergulho em caverna,
Sim, aí tem determinadas... Complexo. Isso, tem determinadas modalidades de mergulho. Mergulho hoje... com tubarão branco, né? Já foi nessa daí ou não? Não, eu mergulhei com tubarões na África do Sul, fora da gaiola. Eu tenho filmagens no meu YouTube. Se alguém quiser entrar no meu YouTube, é Brasil Sub, tudo junto. Brasil Sub. Mas se botar Brasil Sub, vai aparecer Brasil Sub 20, Brasil Sub 17, Brasil... Né? Então eu boto Brasil Sub Dive, escrito Dive em português, que aí já vai aparecer o mergulho em inglês. Tá, mas tubarão branco? Não, eu mergulhei com tubarão galha preta. Galha preta. É um tubarão também que nós temos aqui. E o tubarão... É grande ou é um caçãozinho? Não, grande, é tubarão com dente, porque... Tem duas definições para tubarão e cação, né? Tá. Então, a gente diz que tubarão é quando tem dente cortante. Cação é quando tem uma espécie de uma lixa que esmaga marisco ou coisa. Tá. E a definição mais usada mesmo é que tubarão é quando ele te come e cação é quando tu come ele. Mas na verdade são todas espécies de tubarão não come, né? Ele só morde. Você não gosta do gosto, A né? experiência parece essa. Já viu baleia? Já mergulhou? Imagina. Eu nunca mergulhei com baleia, mas eu já estive, nunca tive essa oportunidade, mas eu já estive com o navio de pesquisa da universidade, numa manada com mais de 10 baleias francas, em que eu, de tão emocionado, eu engoli a lingueta do filme para dentro da latinha, quando eu fui trocar o filme, e só pude ter filmagem em Super 8, porque a latinha eu engoli a lingueta do filme. Então, Nestor, já enfrentou aquelas ondas gigantescas? Naquelas caças alucinantes de caranguejo. Já onde é que foi? Porque você foi eu e o Garbelotto, aquele Criciúma. O Garbelotto foi um grande aluno meu, foi meu primeiro aluno, aliás, em 1979, formado em oceanologia, sem saber o que fazer, como grande parte dos formados faz, né? A gente sai de lá com um monte de teoria e sem ter a menor noção do que vai fazer. Eu dei um curso de caça submarina aqui em Criciúma, o Garbelotto foi meu aluno. Com o dinheiro que eu levantei, eu fui ao Rio de Janeiro, fiz um curso de mergulho profissional e voltei e dei outro curso aí com equipamento. E o Garbelotto foi meu aluno nos dois e foi meu grande companheiro de caça submarina. Matamos muito peixe, a gente sempre comeu peixe, tirou muito marisco. Com arpão? Com arpão. Pô, deve ser é o desafio da caça, coisa, né? deve ser legal, a tua vibe é essa, é caçar mesmo. É o desafio da caça. Eu nunca vendi um rabo de peixe, porque a gente sempre matava a quantidade de peixe suficiente para se comer. Nunca se guardou peixe no freezer pro dia seguinte. Se desse condições de matar, a gente matava para aquele dia, tá? O que a gente fez foi tirar muito marisco. E nessas, por incrível que pareça, tirando marisco, foram os grandes desafios, porque a gente era louco e tirava marisco aonde o mar estivesse batendo, aonde fosse mais exposto à onda. Bem tranquilo, assim, aquela navalinha que é, né? E a gente acaba aprendendo a ser mais ou menos como a tainha. Tu escorrega por cima da pedra, volta com a maré e não adianta oferecer resistência para a onda. Isso é uma lição também para quem cai de pedra nessa época de verão. Muita gente cai de pedra no mar. Muito. E tenta voltar para a pedra. Sem experiência tu não vai conseguir sair. É melhor guardar energia até que alguém consiga te resgatar. Fica no mar. Fica no mar. Afasta da pedra e fica no mar esperando resgate. Nós temos um exemplo em Garopaba de uma pessoa que fez umas 4 horas flutuando até que um barco saiu de Garopaba e veio até a praia do Silveira para retirá-lo. Então, mas não guardou a energia suficiente. Nestor, vem cá, você estava falando fora do ar do perigo do cilindro que está sendo usado indevidamente. Infelizmente os cilindros de mergulho têm sido muito utilizados para recarga de arma de chumbinho, arma de caça de chumbinho para competição, para paintball também, né? Essas arminhas para competição, tem pistola de ar comprimido. Airsoft, que eles chamam Airsoft também, que são cilindros que comportam 3.000 até 4.500 libras de pressão. E esse pessoal, como não tem compressor e aquela bombinha que vem junto, a pessoa que inventou aquela bombinha deveria ser preso, porque ele nunca ensinou o tempo que leva e a energia que gasta para recarregar um cilindro, né? Então aquilo é uma pura besteira, nunca ponha dinheiro naquilo. Use uma estação de recarga confiável. E o pessoal compra barato às vezes um cilindro, improvisa cilindro, torneia rosca. Ele tem uma vida útil, o cilindro? O cilindro, em princípio, não tem vida útil. O único cilindro que tem vida útil são os cilindros que os bombeiros utilizam um dia, que são cilindros feitos de compósitos. É um fibra de carbono misturado com alumínio que aguenta até 4.500 libras. Os primeiros aguentavam até 15 anos, vida útil de 15 anos, e os mais novos já têm cilindro para 30 anos. Cilindro de aço, chamado de 3AA, e cilindro de alumínio com a classificação 3AL,
Esses não têm vida útil enquanto ele passar no teste hidrostático. Tá. Aí você vai fazendo um teste. Esse aqui que você me mostrou? Esse é de inspeção visual. Tá. Todo cilindro de mergulho deve passar por uma inspeção visual anual, que vai dizer se o cilindro tem depósito de carvão, contaminantes, óleo que o próprio lubrificador, que o próprio compressor pode deixar passar, quando é um compressor de qualidade ou um compressor velho. Então esse Mas adesivo, olha o interior dele? É o interior, né? O cilindro é aberto, é utilizado uma lâmpada especial para vistoria. Eu tenho até uma câmera para inspeção. Nesse processo a gente olha os fios de rosca para ver se os fios de rosca estão íntegros, ver se eles ainda suportam a pressão, porque um cilindro que já houve acidente no Brasil e o cara que resolveu tornear a rosca para botar uma outra torneira. Existe uma medida que é a medida métrica que nós usamos no Brasil, e existe o americano que ainda usa o sistema imperial de medidas, né? Tá. Que é aquele sistema em polegadas. Então, essas duas medidas são incompatíveis, ainda que uma torneira entre na outra. Mas não dá a mesma resistência. Entendi. Tá? Então ela pode expulsar violentamente isso, e uma explosão de 3.000 libras de pressão, quem já viu estourar um pneu de caminhão, até um pneu de carro, é um estouro. Já estive do lado de um pneu de caminhão estourando. Então não é uma boa impressão. E são 120 libras. Né? Agora imagina 3.000 libras ou 3.500 libras. Professor, olha aqui, você vai fazer o seguinte, você vai vir aqui pra gente conversar uma hora, uma hora inteira, com essa figura aqui, porque isso aqui uma hora é muito pouco, conteúdo, né? Não é muito repertório, né? Rapaz, se ele falar só as viagens dele, pois então, é 2 horas de papo só de viagem. Nem falamos aqui dos prêmios, dos troféus. Um milhão de coisas aqui. São 60 países até hoje. É coisa pra cá. Professor, obrigado pelo carinho. Sempre um prazer te receber. Eu vou fazer o seguinte, vou combinar com o Fernando. Você vai vir 1 hora aqui direto pra gente fazer sem intervalo, pra arrebentar com o senhor meio. Quem sabe a gente até avança das duas. Quem sabe até lá eu já tô mergulhando, né? Eu gosto dessa parada. Quem sabe até lá o teu menino faz mergulho, a gente faz uma experiência com ele na piscina. Querido, até abraço pra você, Renato Canarim. Tá mandando aqui, Nestor é fodão mesmo. O Gerson Ferrari tá mandando aqui um abraço pra você, ele que é professor de natação, tá mandando aqui. O Marcelo Goulart tá dizendo, esse é o nosso içarense, esse é raiz. Um abraço pro Cris, tem muita gente, o Messias mandou um abraço pra você aqui, tem muita gente que tá inspirado, tá dizendo, baita aula, professor, obrigado. Muito obrigado, mano, muito obrigado, meu querido. Dino. O Dino Cardoso, isso, né? Dino Deve Cardoso. Ser até parente ainda. Mergulhadino agora vai ser. Mergulhadino Cardoso. Muito obrigado pela oportunidade. Faz aula com o professor aí. E eu acho que falar sobre a segurança desses cilindros para pessoal que não está acostumado a mexer, quando se mexe com pressão é muito perigoso. Então é bom sempre. Isso eu acho que é um serviço público que prestou nesse momento. Obrigado, professor. Vamos vir falar mais sobre isso. Com certeza. Querido professor Nestor, aqui, o nosso mergulhador. Obrigado a você que está comigo todas as tardes do Humanos Radio Show. Não esqueça de uma coisa nesse programa: somos todos humanos.